Opa, aqui é o Sérgio. Comecei desenhando na prancheta, passei para o AutoCAD e posteriormente para o Revit. O intuito desse canal é te ajudar a migrar para o BIM. Nosso assunto de hoje é topografia na versão 2024, porque a partir da versão 2024 do Revit, nós tivemos uma melhoria muito grande na produtividade e na maneira de tratar o objeto terreno. Vou começar aqui com um arquivo novo, pegando um template modelo de arquitetura. Assim que termina de carregar o template, a gente configura as unidades. O M é o atalho, eu vou em comprimento, esse é um procedimento padrão. Aqui nós trabalhamos em metros, duas casas de precisão, ok, separador de dígitos como ponto, não vírgula. Muito bem. Agora a gente vai carregar aqui um arquivo DWG para ter a referência da modelagem das curvas de nível. Isso a gente pode fazer de duas formas. Se você tem um arquivo em 3D do AutoCAD, isso você faz através do levantamento plano e altimétrico. É fornecido pelo topógrafo, um arquivo em 3D. Você pode carregar diretamente no Revit e ele já se incumbe de fazer a modelagem em 3D no perfil do terreno. No nosso caso aqui, nós vamos fazer de maneira diferente. Vou na aba Inserir, Importar CAD. Aqui está o meu arquivo DWG, vejam o ícone do AutoCAD. Vou pedir as unidades em autodetectar. Em posicionamento, eu vou do centro do arquivo de CAD para o centro do arquivo e área de trabalho do Revit. Centro para centro. Vou abrir, já trouxe aqui meu terreno, vou trabalhar com ele na vertical. Então vou selecionar o arquivo, vou pegar Rotate, vou alinhar e dar um giro de 90 graus horário, e aqui eu tenho a frente do terreno. Esse terreno ele tem 30 por 50. Então eu vou posicionar o meu observador aqui da vista norte, afastar um pouquinho e mesmo fazer o observador da vista sul. Muito bem, uma vez que o terreno esteja aqui, eu tenho que tomar o cuidado de travar. Então aqui eu tenho o alfinete, nesta própria aba verde que abriu aqui. Com isso, espeto o alfinete e eu não consigo mais mover caso eu faça isso sem querer. Outra coisa que é bem chato de ficar trabalhando aqui é quando você passa o mouse sobre o arquivo que já está pinado, né? Já está alfinetado, e ele fica iluminando. Então, quando você alfinetar algum arquivo, você pode vir aqui embaixo na barra de status e pedir para selecionar elementos fixados. Então você põe ele com um xizinho, a partir de agora ele não ilumina mais. Você pode trabalhar tranquilamente. Agora sim, eu vou em Massa e Terreno. Em Modelar Terreno, nesse grupo de comandos, eu tenho Sólido Topográfico. Se você abrir a lista, que é a drop-down, eu tenho duas formas. Uma é criar da importação. E aqui, se você tem o arquivo plano e altimétrico e as curvas em 3D, é aqui que o Revit vai reconhecer esse arquivo e já vai modelar em 3D. Eu quero usar criar esboço, mas antes disso, eu vou aproveitar este ícone que só fica disponível nesse momento para fazer as linhas de divisa no meu lote. Apenas o contorno. Então vou pôr criar ao desenhar. Eu estou no modo de sketch, vou pegar o retângulo, porque o meu terreno é retangular. Facilmente aqui eu pego o Snap Endpoint até este endpoint. Pronto. E confirmo. Lembrando que tudo isso está acontecendo para mim no meu nível 1 do terreno. Então eu vou pegar aqui uma vista onde mostra os meus níveis e eu já vou editar esses níveis. Nível 1, quero trocar o nome para rua.
Aqui ele me diz que vai mudar toda a documentação para a rua. Ok, continua na cota 0. Vou mudar aqui o meu nível 2 para piscina. Neste exemplo de projeto, eu vou modelar o platô da piscina numa cota diferente da implantação da casa. Vou fazer a 1,20 m de altura. Veja que meu nível já chegou nas cotas que eu queria. Já vou aproveitar aqui para mudar para 1/50. Meu nível de detalhes alto. E aqui pode ser, como já está, linhas ocultas. Níveis definidos. Volto lá para o meu nível rua, que agora é rua. Muito bem. Sólido topográfico. Criar do esboço. Vou pegar a ferramenta retângulo. Endpoint, facilmente capturado. No canto inferior direito também. Pronto. Agora na versão 2024, você modela o terreno como um objeto, como um sólido. Isso é uma grande vantagem, nós vamos ver a seguir. Confirmo. Pronto. Já está pronto o meu modelo, vou para a vista de 3D. Já vou mudar aqui para 1/50, no detalhe alto. E vou colocar aqui sombreado. A gente já consegue ver, rodando aqui no Orbit, que o terreno ele tem uma espessura. Ele foi implantado na cota 0, que é a cota rua. A partir daqui, nós vamos editar esse modelo. Como eu faço isso? De preferência numa vista que eu vejo por cima, no caso aqui a vista rua. Seleciono esse sólido e agora eu posso trabalhar na edição da forma do meu sólido. Nesse caso, eu vou pedir para adicionar pontos e trabalhar aqui com a cota absoluta. Aquilo vai ser efetivamente inserido um ponto. Eu estou no modo adicionar ponto. 0 já está em 0. Eu vou começar com a cota 1. Enter. Veja que aqui eu tenho a indicação do nível da minha curva. Eu vou clicar aqui. Peço para visualizar através do meu DWG na minha vista estrutura de arame. Pronto, consigo ver a curva e agora eu modelo seguindo a curva de nível. Pronto, essa é a curva de cota 1. Se eu for para o 3D, eu já consigo visualizar a minha cota. Talvez no modo linha oculta seja melhor para isso. Exatamente. Voltando para a minha cota rua, vou modificar a cota agora para 2, Enter. Tem que dar Enter, tá? Aqui começa a minha cota 2. E eu vou traçando, seguindo este desenho orgânico do perfil natural. E vou deixar colar aqui na divisa. Tudo isso foi na cota 2. E aí eu já tenho a cota 3 para fazer. Começo aqui. Você dá um zoom, você tem uma precisão maior na inserção dos pontos. Pronto, último ponto já na divisa. Eu vou agora aqui para a minha cota de 4 metros, 4 Enter, pegando ela aqui.
Pronto, já pegou lá no fundo. Finalmente eu tenho uma cota aqui de 4,75, não chega a 5 metros. 4,75 no canto superior direito. Está aqui. E da mesma maneira aqui no canto oposto eu tenho de 2,35, está entre as curvas de 2 e 3. 2,35, basta chegar aqui, eu tenho o snap, com facilidade eu faço a inserção do novo ponto. Vou dar uma olhadinha aqui, como está se comportando, tudo certinho. Às vezes um ou outro ponto sai da cota, e aí você pode, com esse ícone aparecendo, selecionar pelo modo Window, ou seja, da esquerda para a direita, você pega esse ponto aqui, qualquer um deles. E aí veja que ele tem uma seta para cima e para baixo. Você pode alterar diretamente por aqui, ou selecionando ele, você insere a cota a que ele pertence, no caso 1. Pronto, tudo certo, modeladinho. Basta dar um ESC e aí eu tenho o meu terreno modelado em 3D. Agora eu posso observar aqui o sombreado. É isso. E aí já posso voltar aqui para linha oculta. Agora o que eu pretendo fazer? Eu já tenho uma implantação para que eu possa me referenciar e fazer o corte do platô para direcionar o movimento de terra na topografia. A gente está bem no início de um fluxo de projeto arquitetônico, tratando o terreno primeiro. Muito bem, eu vou fazer isso criando uma massa conceitual. Esse recurso no Revit é poderosíssimo porque nós fazemos uma massa que é nada mais nada menos do que um volume, um prisma, e ele pode ter várias formas possíveis de primitivas tridimensionais, como um box, como um cilindro, como uma esfera. Agora eu vou buscar um outro DWG e para isso eu posso desabilitar aquele primeiro DWG. Se eu for em 3D, eu consigo facilmente selecioná-lo aqui. Eu tenho que voltar no selecionar elementos fixados, ilumino ele, despino, desafixo. Aqui eu posso jogar fora. Eu não vou usar mais esse DWG com as curvas de nível, já está modelado meu terreno. Agora eu vou trazer aqui um outro DWG, que é a implantação, para servir de referência para eu fazer os cortes e direcionar a minha topografia, o meu movimento de terra. Então eu vou inserir, importar CAD novamente, tem esse arquivo. Da mesma maneira, eu vou pedir para autodetectar as unidades, centro para centro. Vai entrar em rua. Bem, assim como o anterior, ele trouxe nesta posição, mas eu quero deixar na vertical, portanto eu preciso rotacionar novamente. Vou dar um giro aqui de 90 graus horário. Agora eu preciso colocar aqui em 1 por 50, nível de detalhe alto. Vou colocar estrutura de arame para enxergar ambos. E agora eu preciso reposicionar esta minha implantação. Vou deslocar de maneira que a frente do lote fique alinhada com a minha modelagem. E eu posso fazer isso com o comando alinhar. Prontinho. Desse lado já está alinhado. Desse lado ainda preciso alinhar. Aí está encaixado. Essa é a posição correta. Da mesma maneira, vou alfinetar o DWG e vou dizer que eu não quero, fique selecionando e iluminando o tempo todo.
Perfeito, já está feito. Agora eu já tenho a referência para eu fazer o corte do platô da casa. E aí eu vou pegar minha canetinha aqui. Vejam que isso está acontecendo daqui até aqui. Este é o primeiro platô. Restando para o segundo platô, esse que está em verde, que é o da piscina. Vou fazer em duas partes. Posso vir aqui para o 3D. Vamos enxergar como estrutura de arame. Vou dar um giro. Agora eu vou entrar em massa, terreno. Vou criar uma massa conceitual, que é um prisma que vai fazer o corte. E esse prisma ele não tem corpo físico, concreto. Ele serve apenas para executar a operação booleana, que é a operação de subtração da área do modelo do terreno. Vou dar nome, vou chamar de platô casa, porque eu terei também o platô da piscina. Vou pegar a ferramenta retângulo. Aqui eu preciso definir onde vai acontecer a base da minha massa conceitual. E eu quero que seja no nível rua. Então vou entrar aqui, clicar nesse botão e pedir que ele desenhe a minha massa no plano de trabalho. Como o meu plano de trabalho atual é a rua, eu apenas vou fazer aqui o meu retângulo. Você pode indicar onde será o seu plano. Veja que ele ficou paralelo ao plano da rua, a minha cota da rua. É isso mesmo que eu quero. Aqui eu posso selecioná-lo. E agora eu venho ainda em massa. Veja que aqui eu tenho uma aba modificar linhas na cor verde. Eu venho em criar forma do tipo forma vazia. Ele já subiu, meu prisma já fez a extrusão, fez um prisma de 10 metros de altura. Inicialmente eu vou deixar ele dessa forma e eu já vou fazer o corte. Ele não tem corpo, mas ele executa a subtração. Então vou pedir para cortar meu elemento terreno pelo meu prisma de massa. Quando eu faço isso, ele já executou. Eu vou concluir e me faz uma observação que a massa não tem geometria sólida. Tudo bem. Vou pedir para visualizar em linha oculta. Veja que a minha massa fez o corte no terreno. Aqui em sombreado a gente consegue enxergar melhor. Bom, a questão aqui agora é a seguinte. Na prática, quando nós fazemos um movimento de terra, existem dois procedimentos. No que diz respeito à estabilidade da terra, você pode fazer muro de arrimo, que é uma opção muitíssimo cara, para ele sustentar, para ele ser a contenção do barranco, né? Onde foi cortado a 90 graus. Ou a segunda opção, quando você tem área, e aqui nós temos área de terreno, é fazer o talude, que é a inclinação, o corte a 45 graus. Um de base por um de altura. Assim como no gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Este gráfico nos mostra o corpo de talude. Ele é composto pela largura, altura, que resulta no ângulo de inclinação I. Nós ainda temos a crista, que é justamente esse ponto onde termina o talude, com o pé, que é o ponto onde inicia o talude. E o talude propriamente dito, que é a parte inclinada. Quando eu tenho uma inclinação
de 45 graus, isso é porque a minha largura x é igual à minha altura x. E este é o cenário ideal para nós pré-dimensionarmos um talude. Ou seja, 1 por 1, tudo que eu percorrer em x, no plano, eu devo percorrer na altura, em y. Baseado nesse conceito, nós vamos aqui aplicar os taludes de 45 graus, para que eu não tenha gastos com o muro de arrimo. Repito, esse terreno nos possibilita isso, então eu tenho espaço para fazer os taludes. Vamos voltar à minha planta, nível RUR. Para selecionar a massa e editá-la, eu posso vir no terreno. Veja que em determinado momento, aqui eu seleciono o terreno já cortado. Mostrando em linha oculta, se eu posicionar no meu cursor aqui, eu seleciono o meu terreno já cortado. E se eu chegar mais próximo, eu consigo selecionar apenas a massa. Então eu faço isso, dei um clique e agora abriu-se o menu de modificação, de edição da massa. Eu vou editar no local e agora eu tenho a possibilidade de fazer a seleção e pegar o volume da massa, que ainda é conceitual, sem corpo. Mas tudo que eu fizer de edição aqui agora, tudo que eu modificar, vai alterar o corte do meu terreno. Muito bem, o que eu quero? Primeiramente, eu vou lá para a minha vista de planta, rua, e eu vou alinhar a minha massa que está aqui em azul. Percebam que é este elemento que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui está a minha massa. Porém, o meu platô que eu desejo está aqui. Está em outra posição. É justamente essa edição que nós vamos executar agora. Então, eu posso trabalhar com alinhar e vou na linha verde, que é o pretendido, para a linha azul, que é o atual. Vou fazer a mesma coisa aqui, eles estão muito próximos. Eu alinhei as laterais da minha massa com a modelagem. Veja que no fundo, esse é o limite entre os dois platôs. Vou fazer a mesma coisa e aqui o final da minha massa já está alinhado. Aqui na frente também vou pegar o limite do terreno e alinhar a massa igualmente. Se eu for para a minha vista 3D, eu vejo que ele agora já está encaixado com o meu platô. Porém, veja que ainda está a 90 graus, pronto para receber o muro de arrimo. Não é o que nós queremos. Então, o nosso procedimento agora será o seguinte. Eu seleciono a massa. Veja que eu tenho muitas possibilidades. Como isso aqui é um volume, um prisma, eu tenho a possibilidade de selecioná-la inteira. Chegando aqui, eu vejo que eu consigo selecionar uma face. A face lateral direita, a face lateral esquerda. Basta eu alternar batendo na tecla Tab. Selecionei ela. Se eu quero os fundos, posiciono e bato na tecla Tab até ele iluminar. A mesma coisa na frente. A mesma coisa nos fundos. O fundo e a base. A mesma coisa o topo. Eu também tenho a possibilidade de selecionar arestas. Veja aqui que selecionei a aresta do lado direito superior. Se eu quiser a inferior, eu posiciono. Se eu não estiver conseguindo, uso Tab. Para todas as outras eu faço a mesma coisa. Eu ainda posso selecionar o vértice, chegando bem no encontro de três faces. Mas o que eu quero mesmo é selecionar a crista daquilo que seria o talude. Vamos primeiramente selecionar o topo. Veja que eu estou aqui com a minha massa de 10 metros de altura. Eu vou usar o meu cubo de visualização
para ele planificar as minhas vistas. Eu vou em frontal. Veja que aqui eu tenho uma cota máxima, vocês se lembram na modelagem, de 4,75. Então, essa aresta com máximo de altura de 5 metros é o suficiente para aquilo que eu quero fazer. Já vai ficar maior do que qualquer cota no meu terreno. Perfeito. Ele está com 5 de altura e agora eu vou selecionar a linha da minha aresta da face direita. Vou colocar no frontal e vou andar 5 em planta, já que eu tenho 5 de altura na minha massa. Eu posso dar um move, MV, ou simplesmente pegando o comando move aqui, deste ponto para esse ponto, de 5, o mesmo que eu tenho de altura da minha massa. Vou fazer a mesma coisa, veja que eu estou na vista frontal do 3D. Vou novamente fazer a mesma coisa com o lado esquerdo. Vou chapar novamente a minha vista e vou dar um move para a esquerda de 5, Enter. Bacana. Agora, indo ao 3D, eu vejo, ele já está me mostrando aqui, que vai cortar a 45 graus. Porém, eu ainda preciso fazer o mesmo nos fundos. Então, eu vou pedir para que ele visualize do lado direito, selecionando a aresta da crista do topo do fundo, chapando para o lado direito, e aqui eu vou dar um move de 5 metros. Da mesma maneira. Se eu orbitar o 3D agora, veja que eu tenho os meus cortes de terreno feitos a 45 graus. Perfeito. Já terminei a minha edição. Agora apenas vou concluir a massa. Vou visualizar isso em sombreado. Pronto. Está aí o meu terreno já modelado. Nesse momento eu posso selecionar o meu DWG, eu posso escondê-lo através da Visibility Graphics ou VG, que é o atalho. Em categorias importadas eu vou desmarcar aqui o meu fluxo no terreno DWG. Aplicar OK, agora eu tenho só a modelagem do terreno e o platô prontinho para a implantação da casa, mas ainda não tenho o platô da piscina. Então eu reinicio o processo, voltando para estrutura de arame. Vou voltar com Visibility Graphics para mostrar o meu DWG. Perfeito. Aqui eu consigo ver o platô em verde da piscina. Vou pedir uma nova massa no local. Vou dar nome de platô, piscina. E o procedimento é o mesmo. Vou chamar a ferramenta de retângulo. A melhor vista para eu modelar em planta é a vista rua. Aqui eu consigo facilmente enxergar o meu platô da piscina. Daqui até aqui vai coincidir com o platô da casa, correto? Em planta seria isso. Vou para o 3D e já está no plano de trabalho. Porém, não é o plano de trabalho que eu gostaria que fosse. Se eu selecioná-lo, eu não modelei na vista correta. Eu modelei na rua. Mas não tem problema. Eu vou continuar e vou editar para vocês verem como a gente faz isso já com a forma vazia. Então eu tenho, da mesma maneira aqui, a minha massa. Já vou mudar a altura para 5. Vou olhar lateralmente e aqui eu posso visualizar que ela está implantada na rua, mas ela tem que estar no nível piscina. Se eu rodar o 3D, ok, eu posso selecionar a parte inferior, a base da minha massa,
chapar à vista. E aqui eu posso mover facilmente para a cota 1,20, que é a cota da piscina, ou dar um move de 1,20. De que forma? Clicando na seta azul e fazendo encaixar. Veja que quando chegar ali ele vai travar. Travou justamente no meu nível piscina. Vou rodar o 3D. Agora ele já está na cota correta. E eu procedo da seguinte forma. Agora, perceba que a minha massa tem 3,80 de altura. Perfeito. Eu vou na minha vista frontal. Primeiro eu tenho que selecionar a crista, a aresta da crista. Vou chapar a vista. Vou pedir um move aqui para a minha direita de 3,80. 3,8. Ok. Vou rodar, pegar a minha aresta superior do outro lado, chapar a vista. Da mesma maneira, eu vou dar um move de 3,80, porque o meu prisma de massa tem 3,80 de altura. Veja que aqui está ficando tudo certinho. Agora eu preciso só cuidar do fundo. Seleciona a aresta do fundo, chapa na direita. E aqui eu vou dar um move também 3,80. Rodo. Perfeito. Aqui eu não posso esquecer de cortar antes de concluir, senão não vou ter resultado de corte. Vou cortar o terreno com meu prisma de massa. Já foi feito. Vou concluir. A mesma advertência que dei anteriormente na primeira massa. Vou pedir aqui para visualizar sombreado e eu já tenho o meu platô de piscina prontinho. Vou tirar o DWG daqui, posso dar um EH com ele selecionado, ele também oculta a vista. Vejam que agora já está prontinho para eu fazer o movimento de terra e começar a abertura da minha obra. No vídeo mais para frente, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cálculo de corte e aterro. Nesse caso aqui nós fizemos um corte. Se você gostou desse vídeo, peço para dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha, faz comentários. Se precisar de algum esclarecimento extra, pode pôr nos comentários ou me chamar no e-mail. Sigam o canal, dá essa força para quem quer aprender a migrar para o BIM. Valeu pela companhia, um abraço.